e nós vamos iniciar hoje falar um pouco sobre os sistemas articulados, né, que são todos aqueles sistemas, mecanismo cursor, biela, manivela, mecanismo de Watts, Pelissier, 4 barras, que é o mecanismo que a gente vai começar a trabalhar hoje, mecanismo 4 barras, enfim, há uma série de sistemas que são articulados, tá? E todos eles também, em algum momento, dependem da análise da deslocamento, da velocidade, da aceleração, e esses mecanismos, na maior parte das vezes, têm que executar uma função, uma trajetória definida, posicionar alguma coisa, ou executam força, enfim, tá? A gente tá a todo momento aí cheio de mecanismos, sistemas articulados em todos os momentos, e eles são bastante úteis em grande parte da engenharia mecânica. Então, por que não estudar? O mais tradicional de todos eles aí, se vocês pensarem em sistemas articulados, o sistema biela, manivela, né, do veículo, né, cursor, biela, manivela, o pistão, a biela e a manivela, cujo movimento, né, faz com que a gente se desloque atualmente, né, de um lugar para outro. O movimento desse mecanismo, a energia consumida na queima do motor, movimentando esse mecanismo, faz com que a gente se locomova a todos os momentos, a todos os lugares, né, exceto se alguém já tem um veículo elétrico aí, tá? Mas se não, por enquanto ainda esse é um dos mecanismos principais que a gente tem. Então a gente vai estudar também o mecanismo cursor, biela, manivela, né, que é o que transforma o movimento, a expansão dos gases em movimento de rotação do motor, e também vamos estudar outros também que são bastante importantes para nós aqui. E um deles que tem uma importância também grande para nós, pessoal, é o mecanismo 4 barras, tá? Esse mecanismo 4 barras, ele é um mecanismo como esse aqui, ó. Uma travadinha aqui, só um pouquinho. O mecanismo 4 barras, ele é o mecanismo igual a esse que está colocado aí, ó, tá? E ele também tem aplicação em vários sistemas automotivos, industriais e residenciais, tá? Então, é um dos mecanismos mais simples, né, e úteis aí, né, é o mecanismo 4 barras, ou também chamado quadrilátero articulado, pessoal. Quadrilátero articulado. Ele é um mecanismo formado por várias peças, ou, como o pessoal chama também de elos, né? Onde a peça 1, que é essa peça aqui, ó, que tem essa aqui é a peça 1, ó. Ela geralmente aqui é a peça estacionária, né? Então, ela é representada por esses símbolos aqui. A peça 1, então, geralmente é uma peça estacionária, tá? E existe a peça 2, que é a manivela, a peça 3, que é uma peça que faz a ligação com a peça 4, que geralmente é uma peça que oscila entre dois extremos, tá? É um mecanismo, então, formado por 4 barras. Barra 1, a barra 2, a barra 3 e a barra 4. Por isso, o nome mecanismo 4 barras, tá? E esse mecanismo, então, muitos deles transforma o movimento de rotação da peça 2, que é a peça motora. Quando essa peça 2 gira, essa barra 2 gira, ela transforma esse movimento de rotação da peça 2 em um movimento de oscilação da peça 4. Enquanto a peça 2 dá uma volta completa, enquanto que ela gira completamente, né, o motor elétrico, por exemplo, faz com que ela gire continuamente, a peça 4, por exemplo, ela oscila entre dois extremos. Ela fica oscilando entre dois extremos. E aí transforma, então, o movimento de rotação em um movimento de oscilação da peça 4. A literatura mais antiga chama esses
elementos, essas barras, então, são 4 barras, né? Essas barras, então, são chamadas de peças. Peça 1, peça 2, peça 3, peça 4. E os livros mais atuais, por exemplo, o livro que eu também tenho usado também em alguns momentos, que é o livro do Robert Norton, ele chama essas peças de elo, tá? Elo 1, elo 2, elo 3, elo 4, tá? Eu acho que quando o Norton fez a tradução do livro, eles fizeram essa tradução errada. Infelizmente, eu, na minha opinião, eu não vou chamar essas peças de elo, e sim vou chamar de peça. Porque peça, dentro de uma cadeia de um sistema técnico, peça é o último elemento da cadeia. Nós temos lá em cima sistema, subsistema, temos componente de uma máquina, temos componente e a última na cadeia das normas técnicas internacionais, o último elemento de uma cadeia, aquele elemento que não pode ser mais divisível, ele é chamado de peça. No entanto, né, como a gente vai estar usando o Norton em alguns momentos aí, tá, para utilizar os métodos dele para poder mostrar para vocês, tá? E algumas figuras que eu vou passar para vocês aí, ao invés de estar escrito peça, vai estar escrito elo, tá? Então é a mesma coisa, tá? Elo e peça é a mesma coisa, no entanto, eu vou chamar as peças de peças, que é o último elemento não divisível de uma cadeia de um sistema qualquer, tá? Então, peça. Mas o Norton chama então de elo, tá? Então, esse mecanismo, então, é formado por esse conjunto de barras, que em função de suas dimensões, vão gerar certos tipos de movimento, tá? Então, a aplicação desse mecanismo é bastante ampla. Vocês têm no dia a dia, no dia a dia de vocês, há esses mecanismos e às vezes vocês não percebem, né? Olhem só na chave. Né? Alicate de pressão, né? Vejam que há um sisteminha aqui, ó, uma peça, 2 peças, 3 peças, 4 peças. Essas barrinhas que eu desenhei aqui, ó, é o mecanismo, né? É o mecanismo de 4 barras, tá? Então, para estudar as forças na parte de dinâmica, para compreender a partir da força que é dada aqui de aperto na mão, compreender qual é a força que vai ser gerada no sistema, ou então compreender os deslocamentos, nesse caso, a aceleração e velocidade não são importantes, né? Mas ela é um mecanismo 4 barras, tá? Um outro bem conhecido, ó, a suspensão de um veículo, aqui embaixo, aqui no cantinho inferior, aqui embaixo, né? A suspensão de um veículo é um mecanismo 4 barras. E esse mecanismo 4 barras desenvolve lá nas rodas um movimento, né? Parte desse movimento é uma linha reta, por exemplo, pode ser uma linha reta, pode ser uma linha curva, que é importante para o veículo, tá? Então, ó, é um mecanismo 4 barras. Eu tenho aqui a barra fixa, a barra 1, geralmente é a barra fixa, a 2, a 3 e a 4, tá? Que é um mecanismo, então, 4 barras, ó. Um sistema de bombeamento, né, de petróleo, né, aquele sistema de viga, de balanceamento por viga, nós temos um motorzinho elétrico bem pequenininho que faz movimentar uma viga e essa viga realiza o bombeamento, né, de um poço de petróleo. E diariamente lá fica extraindo petróleo lá no campo, né, a partir de um motorzinho uma potência bem pequena. O mecanismo também, ó, é o mecanismo 4 barras, ó. Nós temos uma barra, aqui a parte fixa, ó. Essa aqui é a barra 1, é a barra fixa. Tem a barra 2, que é o motor, a manivela do motor. Temos aqui a peça 3 e a peça 4. São então 4 barras. Enfim, pessoal, olhem só esse guindaste aqui, ó.
o princípio do guindaste, ele deve gerar uma trajetória, mais ou menos uma linha reta aqui em cima, em função das dimensões dos braços, ele deve, tá? Mais ou menos executar uma linha reta da sua lança aí. Então, veja que é um mecanismo formado por uma barra, aqui eu tenho outra barra, 3 barras, quarta barra do mecanismo. 1, 2, 3, 4. Agora, já nesses mecanismos aqui, ó, o estudo da velocidade, da aceleração e do deslocamento se tornam importantes. Então, saber, por exemplo, os deslocamentos que esses pontos têm, quais são as trajetórias e quais são as velocidades que vão ter aí envolvidas, já se torna um elemento importante. Uma suspensão também, né? A trajetória é importante, tá? Aqui no dispositivo de fixação, eu peguei alguns aí da internet ontem para colocar a aplicação, um sistema de frenagem de um veículo. Ah, desculpe. É um sistema da tampa, o que faz suspender a tampa de um veículo, né, a tampa frontal do motor aí de um veículo, tá? Vejam que também há um mecanismo 4 barras que ele executa um certo movimento. E esse movimento que que deve ser projetado, ele depende das dimensões de cada barra. Então, gente, a aplicação do mecanismo 4 barras é bem ampla na engenharia mecânica, tá? É importante a gente dar uma pequena estudada aí, tá? Para ver, então, um pouquinho sobre esse mecanismo 4 barras, tá? Então, o estudo dele é bem amplo dentro da engenharia mecânica. E muitas vezes, né, essas peças aí, elas são acopladas a outros sistemas, né? A própria... Aqui também nós temos uma... Aqui que acabei não riscando, então aqui, ó, nós temos também o mecanismo 4 barras, e muitas vezes essa peça 3 é uma peça mais complexa, e muitas vezes eu quero que essa ponta, então vamos imaginar que isso aqui seja uma única peça articulada nesse ponto e nesse, e eu quero que esse ponto aqui, ó, descreva uma trajetória. Poderia ser, de repente, um retorno, uma parte do movimento ser uma linha reta para executar uma função da máquina, e o retorno seja feito por outro movimento. Então, as dimensões dessas peças é que vão definir o movimento desta ponta, dessa parte aqui do mecanismo. Então, é bem interessante esse mecanismo, tá? E ele, então, ele é formado, então, por barras, tá? Então, uma primeira preocupação quanto ao mecanismo 4 barras é o perigo de haver travamento do mecanismo. São quatro peças, então, tá? Articuladas, ela tem um par de movimento. Esse par poderia ser um rolamento, dependendo da complexidade do sistema, né? Um rolamento poderia ser um par deslizante, um mancal axial, né? Um mancal, certo? Enfim, né? Poderia ser um pino, né? Poderia ser vários elementos, tá? E fiz uma besteira aqui. E essas peças, então, em função das suas dimensões, elas podem acabar travando o mecanismo, tá? Podem acabar travando o mecanismo. Então, é importante nessa nossa análise que a gente observe nos pontos mortos do mecanismo a possibilidade de haver travamento. Ponto morto de um mecanismo é aquele ponto onde ocorre a alteração do sentido de movimento do mecanismo. Ponto morto. Isso é um ponto morto, tá? Então, vejam que nesse mecanismo aqui, nesse mecanismo 4 barras, tá? Vejam que a peça 2 é uma peça que oscila entre dois extremos. Geralmente, essa peça 2 sempre é a peça motora. Então, essa peça 2, ela pode oscilar entre dois extremos ou girar. E, em função disso, pode provocar o movimento, né, de oscilação da peça 4 ou a rotação completa da peça 4. Tá? Então, assim, ó, sempre que a peça 3 ela se alinha com a peça 4, isso é um ponto morto.
Por exemplo, nesse caso, vamos imaginar, então, o sisteminha saindo daqui, ó. Ele está nessa posição inicial, isso aqui é uma fase do mecanismo, né? Esse momento aqui é uma fase, e ele está nessa posição inicial que eu destaquei em vermelho, e ele vai sair, então, dessa posição, vai girar no sentido e vai vir até este ponto aqui, ó, que é o ponto A'. O ponto A vai se deslocar desse ponto e virar até o ponto A' aqui, por exemplo. Tá? Então, vejam que, em função das dimensões do mecanismo, o limite com que esse mecanismo vai se movimentar é sair daqui e vir até aqui. Ó. Quando ele chegar nesse ponto, aqui, ó, vai ocorrer o alinhamento da peça 3, ó, a peça 3 que estava aqui, ó, agora ela está aqui, ó, posição 3'. E a peça 4 está nessa posição, então, 4' aqui, ó. Vejam que a peça 3 e a peça 4 se alinharam. Aí, então, né, nesse ponto morto, quando a linha de ação, que é as duas, a ação da força acionadora vai ter a mesma direção da peça 4. E aí pode ocorrer, então, o travamento do mecanismo. Se a gente olhar em termos de transmissão de força, só um minutinho aqui. Bom, pessoal, no primeiro caso, só para vocês entenderem essa direção da força, de uma certa forma, o que acontece aqui é o seguinte, ó. Se nós considerarmos a peça 2, 3 e 4, que está colocada aqui, ó, né, essas peças aqui, a 2, a 3 e a 4 aqui no desenho. Quando eu estou transmitindo o movimento, a peça, vamos pensar assim, ó, só pensando em força. Vamos imaginar que aqui tem um torque, na peça 2 tem um torque. Esse torque, ele se transforma numa força tangencial ao movimento, lá nessa peça aqui, ó, vai ocorrer uma força tangencial. Essa força tangencial, nós vamos acabar decompondo ela, né, na direção da peça 4. E vai haver uma componente de força, que eu vou chamar aqui de força F3, que vai puxar a barra 3 para baixo, aqui na direção da força F3. Essa força F3, por sua vez, está agindo aqui também. Ó. Vou colocar de outra cor aqui, para destacar um pouco melhor. Essa força F3, vou colocar um pouquinho maior ela aqui, ó, ela está agindo também nesse ponto aqui, ó, tá? F3. Então, essa força F3, se eu achar a sua intensidade na direção perpendicular à peça 4, se eu rebater aqui, achar essa componente aqui, ó, vou chamar de FT4, ela é perpendicular à barra 4. FT4 vezes o raio da peça 4 dá o torque na peça 4. Tá? Então, a transmissão de força é mais ou menos isso. Tá? A força que uma peça transmite para a outra está ligado sempre com essa decomposição da força tangencial ao movimento na direção da barra 3, depois na direção da tangencial da peça 4, assim por diante. Tá? Então, o que acontece? Vejam que o F3, o tamanho do vetor F3 é bem grande, o suficiente para provocar um FT4 que provoque o giro da peça 4. Agora, nesse caso aqui, ó, quando há os pontos mortos, né, eu tenho isso aqui, ó. Vou ter a força tangencial. 2. Essa força tangencial, nós vamos decompor ela aqui, ó. Então, essa aqui é a força 3. Tá? Essa força 3 aqui, ó, é a mesma força 3 que é aplicada aqui, ó, na direção da peça 3. Só que agora, vejam que quando ocorre o alinhamento
o ponto morto do mecanismo, não existe nenhuma componente que faça girar a peça 4. Toda a força F3 está na direção da peça 4. É uma força radial. Força radial não provoca movimento de giro. Então, nesses casos aqui, ó, quando há o ponto morto, o alinhamento do mecanismo, pessoal, nesse caso aqui, essa força F3 não tem como fazer com que ocorra o movimento da peça 4. E aí é necessário usar um volante, muitas vezes, né, para que o movimento do sistema continue. Senão, trava o mecanismo. Trava o mecanismo porque não há uma força tangencial suficiente para provocar o giro da peça 4. Porque não há componente de força perpendicular ao movimento da peça 4. Então, por isso que pode ocorrer o travamento, tá? Então, é importante isso. Sempre quando eu tenho ponto morto, tá? O ponto morto pode provocar o travamento do mecanismo. Então, nós temos que, dentro do possível, evitar ao máximo possível chegar no ponto morto do mecanismo, tá? Observem que nesse mecanismo, pessoal, que está colocado aqui, a peça 2 gira para cá e quando ela sai da posição 2 para 2 linha, ela parte da barra 4 e vai para 4 linha. Depois, chegando no ponto morto, essa peça 4, ela é obrigada a retornar para a posição 4 linha, é obrigada a retornar para a posição 4. E assim por diante, tá? Na verdade, eu teria aqui os extremos do movimento seriam, né, mais ou menos esses aqui. Tá? Então, eu tenho que evitar, pessoal, chegar no ponto morto. O ponto morto é um ponto de possível travamento do sistema. Bom, além do ponto morto, que é uma característica do sistema, nós também podemos encontrar num mecanismo desses de 4 barras, esse ângulo de transmissão. É esse ângulo gama aqui, ó. Gama. Tá? Esse ângulo aí. Esse ângulo que eu pintei em azul, estou apagando ele agora, tá? Ele é um ângulo importante também para o mecanismo, tá? Quando ele for 180 graus, eu estou num ponto morto do mecanismo, certo? Então, ao alinhamento da peça 3 à peça 4, pode haver o travamento do mecanismo, tá? E esse ângulo que ocorre entre a peça 3 e 4, que é o ângulo de transmissão, quando nós vamos fazer o projeto do mecanismo, nós temos que manter ele entre mais ou menos 2 extremos, entre 40 a 140 graus, tá? Para não ter problema também do atrito no mancal, fazer com que as peças deixem de funcionar, deixem de girar, tá? E para definir esse ângulo de transmissão, geralmente a gente usa essa figura aqui, ó, para definir esse ângulo gama, então, tá? Então, esse ângulo gama, para ser encontrado, a gente faz uma análise baseada em 2 triângulos. Esse triângulo formado aqui, ó, que eu estou fazendo em azul, onde eu tenho essa dimensão Z, tenho este lado aqui do triângulo, ó, o R4 aqui, ó, e tenho o R3. Então, isso é um triângulo formado aqui pela posição do mecanismo. E o outro triângulo formado pela posição do mecanismo é esse aqui, ó, esse em vermelho. Ó. Esse, o próprio Z que estava ali antes, né, também faz parte daquele triângulo que eu estou destacando aqui em vermelho, tá? Também faz parte, tá? E essa peça é I1, tá? Vejam que aí se formam 2 triângulos, tá? A partir da posição θ2 da peça motora, a gente pode determinar, juntamente com as dimensões R1, R2, R3 e R4, definir esse ângulo de transmissão, tá? Então, se a gente usar a lei dos cossenos 2 vezes aí, tá? Se eu imaginar inicialmente esse cateto aqui, ó, esse triângulo, desculpe, esse triângulo aqui, ó, Z, R3 e R4, se a gente usar a lei dos cossenos, a gente tira que
Z ao quadrado é igual a R3 ao quadrado, né, mais R4 ao quadrado, R3 ao quadrado, mais R4 ao quadrado, ali, deixa eu apagar ali. Se a gente olhar o primeiro triângulo azul ali, tá? Vejam, Z é igual a R3 ao quadrado, mais o R4 ao quadrado, os dois catetos, né? Menos o produto dos dois catetos, 2R3, R4, vezes o cosseno entre os dois lados, entre esse lado aqui e esse, cosseno de gama, tá? E se eu pegar esse Z pertencente a esse triângulo, né, eu vou ter isso aqui, ó, Z ao quadrado igual a R2 ao quadrado, R2 ao quadrado, mais R1 ao quadrado, menos R2, R1, vezes cosseno do ângulo θ2. θ2. Então, se a gente usar a lei dos cossenos para os dois triângulos, tá? E igualar depois os dois triângulos, Z ao quadrado com Z ao quadrado, nós tiramos essa relação aqui, ó. Essa relação aqui, ó. Que é uma relação que associa o raio da peça 1, da peça 2, ó, o ângulo θ2, que é o ângulo motor. O R3, o R4 e o cosseno de gama. Se eu isolar isso aqui, ó, ficamos com essa expressão aqui embaixo, ó. Cosseno de gama, só corrigindo aqui, ó, não é θ, é cosseno de gama, é igual a R1 ao quadrado, mais R2, menos R3, R4 ao quadrado, 2R1, R2, cosseno θ2, menos 2R3, R4. Então, ó, se eu conheço as dimensões do mecanismo, e se eu conheço a posição ocupada instantaneamente pela peça 2, é o θ2, eu tenho como calcular o ângulo de transmissão do mecanismo, né? E esse ângulo de transmissão, ele deve ser verificado para o mecanismo, porque se ele for muito pequeno, o atrito no mancal pode travar também o mancal. Por quê? Por causa da decomposição da força tangencial, tá? Então, se esse ângulo for muito pequeno, tá? Ele deve se situar entre mais que 40 e menos que 140, tá? Se ele for inferior a 40 é mais ou menos isso aqui, ó. Aqui é a peça 3, ó. Isso aqui deve ser inferior, ó, inferior a 40 graus. O desenho que está mostrado aqui, ó, deve ser maior do que 90 graus aí, superior, a posição que ele está aqui no desenho da figura deve ser uns 90, 100 graus mais ou menos aqui, aproximadamente. Agora, se o R3 for muito pequeno, se esse ângulo for muito pequeno, isso significa que a peça 3, ela toma mais ou menos uma posição assim, ó. Vamos imaginar que essa aqui seja a posição da peça 3, sem se preocupar com a posição das outras peças, tá? Vamos imaginar que está numa condição assim. Peça R2, se der, né? R3 e o R4. Então, vejam que aqui, ó, a princípio, o ângulo é pequeno. Deve estar menor do que 40 graus aí, ó, tá? Esse ângulo gama deve ser menor de 40 graus. Então, olha o que acontece. Quando esse ângulo for muito pequeno, só vou apagar ele aqui, ó, lembram daquela força que é transmitida. Pela peça 3, é transmitida uma força F3 na direção da barra. Se esse ângulo for muito pequeno, eu tenho que decompor essa força numa direção em duas direções. Numa direção aqui e nessa direção aqui, ó. Vou ter duas forças aqui, ó. Na verdade, aqui, ó. No outro, vamos colocar lá na... Essa força, eu poderia decompor ela em duas direções.
Ó, vou colocar uma numa direção perpendicular à peça e na outra direção axial à peça. Então, ó, se esse vetorzinho aqui, esse não for muito grande, ele vai estar bem próximo a força F3 está bem próxima da barra 4. E aí essa componente aqui, ó, de força, que é a força tangencial 4, vai ser pequena. E às vezes pode também ser insuficiente para vencer o atrito que existe no mancal. Então é um outro problema que pode surgir no mecanismo, tá? Então, vou fazer um outro extremo aqui, ó. Ali tinha uma força grande. Vamos imaginar que a barra 3 esteja aqui, ó. Tá aqui a barra 3, ó. Tá aqui a barra 3, R3. Quanto mais próximo a barra 3 estiver da peça 4, tá? A força F3 está nessa direção. Vejam que perpendicularmente à barra 4, o vetorzinho começa a ficar cada vez menor. Ficando menor, é esse vetor que provoca o giro. É a força tangencial do movimento da peça 4 que provoca o giro dela. Se isso aqui se torna muito pequeno, essa força pode ser insuficiente para vencer o atrito que tem aqui no mancal e travar o mecanismo, não funcionar também o mecanismo. Então, a gente tem que ter cuidado com essas situações aí, tá? Ok? Beleza, gente? Então, ó, aqui novamente, ó, é cosseno de gama, tá? Tá errado aqui inclusive no e-book também não tá certo também tá teta é gama, tá? Então, ó, para cada teta que eu tenho aqui, ó, eu posso calcular o gama aqui, ó. Se a peça 2 é uma peça que dá uma volta completa, eu posso fazer um programa computacional no Scilab ou no próprio Excel, fazer o θ2 variar de 0 até 360 graus, se ela assim der uma volta completa, e para cada grau aqui de variação de θ2, verificar qual que é o gama que acontece aqui, ó. E verificar se eles são menores que 40 graus ou, quem sabe, maior que 140 graus, que vai acontecer a mesma coisa. E, se assim forem, isso pode provocar, a gente sabe que pode provocar o travamento do mecanismo, e aí a gente fica meio antenados com relação a isso, tá? Então, é o primeiro cálculo que a gente pode fazer. Tá? A gente pode variar o θ2 e encontrar o valor do gama para verificar se o mecanismo vai funcionar adequadamente ou não, tá? Isso é claro, conhecendo-se o R2, o R1, o R3 e o R4, tá bom? Tá, então, um dos cálculos que podem ser feitos. O outro cálculo, aqui também já é o que eu falei já anteriormente, tá? Aqui nós temos uma figura que mostra as posições limites que a peça 4 pode tomar diante do movimento da peça 2. Então, vejam aqui, ó. A peça 2 é a motora. Peça 2 é a motora. Então, essa peça 2, vamos imaginar que nesse mecanismo ela possa girar completamente. Ela pode dar 360 graus de volta, mais 360, mais 360, e assim por diante. Tá? Então, quais são os ângulos de transmissão máximo e mínimo que vão ocorrer no sistema? Eles vão ocorrer exatamente nesses pontos que estão colocados aí. Ó. Quando a barra 2 chegar nesse ponto aqui, ó. Aqui vai estar o ponto a peça 3 vai estar aqui, ó. E esse é o momento em que o mecanismo chega na parte mais inferior. Então, aí vai ocorrer o ângulo de transmissão máximo. Ó, aqui vai ocorrer o ângulo de transmissão máximo. Para qualquer outra posição, não vai ocorrer, não vai ter o ângulo de transmissão máximo.
Outro ponto que vai ocorrer o ângulo de transmissão mínima é quando a peça 2 chegar nessa posição aqui, ó. Quando vai chegar nessa posição, aqui vai estar a peça 3, aqui a 4, e esse vai ser o ângulo de transmissão mínimo. Então, os dois ângulos de transmissão máximos e mínimo vão ocorrer nesses dois pontos aí, tá? Então, também já sabe que é ali que vai estar os máximos e os mínimos ângulos para poder calcular, tá? Então, se vocês não quiserem fazer a simulação, tá? Basta para isso, então, simplesmente posicionar as peças nessas duas fases e aí calcular, então, os ângulos de articulação. Vão se formar triângulos, né? E a gente usa a lei dos cossenos e calcula as peças. Por exemplo, para calcular esse ângulo de articulação máximo e mínimo, ó, aqui formou um triângulo. Ó. Vou colocar em azul verde aqui. Ó, aqui formou um triângulo. Esse aqui é o triângulo. Qual a única informação que eu não tenho aí? Ó? Isso aqui é o R1. Isso aqui é o R2. Então, todo esse cateto aqui do triângulo é R1 mais R2. Ó, tudo isso aqui, ó, R1 mais R2. Esse aqui é R4 e essa peça aqui é R3. Então, esse ângulo aqui, ó, vai ser o quê? R1 mais R2 ao quadrado, igual R3 ao quadrado, mais R4 ao quadrado, né, menos 2R3R4 vezes cosseno de gama, duas linhas. Então, é só isolar aqui o gama, duas linhas aqui, e tirar, né, o valor, então, o valor dele. E esse aqui, ó, vai ser, também vai formar um triângulo retângulo, né? Vai formar um triângulo, né? E usando a lei dos cossenos, a gente pode tirar também esse ângulo gama aqui, ó. Tá? Então, ó, nesse caso, isso representa o ângulo máximo, de transmissão máximo. E se eu fizer isso aqui, então, ó, vou começar a fazer aqui de vermelho, ó, se eu montar esse triângulo aqui, esse e esse aqui, esses três lados, ó, aqui novamente eu tenho R3, R4, e agora esse aqui, ó, esse lado aqui do triângulo é o R1 menos o R2. Ó, o R1 é até aqui, ó, menos esse vetorzinho aqui, ó, dá o R1 menos R2. E aí, então, fica R1 menos R2 ao quadrado igual a R3 ao quadrado mais R4 ao quadrado menos 2R3 R4 cosseno de gama linha. Formou, então, o próximo triângulo aí do sistema. Então, a gente pode também, matematicamente, calcular essas posições a partir daí. Estamos indo embora, estamos caminhando para identificar algumas características do mecanismo 4 barras, tá? Hoje eu vou passar para vocês essas dicas aí, essas informações aí, tá? E aí na próxima aula nós vamos fazer uma análise matemática de posição, velocidade e aceleração, tá? Nós estamos primeiro começando a trabalhar com o mecanismo 4 barras. E aí nós temos que entrar na bibliografia, pessoal, tá? O livro Mechanics and Dynamics of Machinery, né, do MABI, né, e do Hayloads, tá? Vocês têm ele lá no portal do Google Sala de Aula, tem umas páginas dele lá, tá? Nesse livro, é um livro em inglês, tá? Nesse livro, pessoal, tem o item 2.1 do livro, que ele aborda um pouquinho desse cálculo que eu mostrei para vocês agora, tá? Deixa eu só
Veja aqui, ó, que as figuras são as mesmas que eu coloquei para vocês aí. Tá? Ele chega aqui, ó, aqui embaixo, ele chega na posição, então, de determinar o ângulo, a relação entre o ângulo θ2 e o ângulo gama, aqui embaixo, tá? Tá aqui, ó. Aqui ele chega nessa fórmula que nós colocamos anteriormente, tá? Usando as leis de cosseno, tá? Aqui ele tem uma figura, que é essa figura 2,3A, que ele relaciona outros ângulos do mecanismo. Tá? E o bacana dessa figura que eu coloquei aqui, o material do MAB, é que muitas vezes é importante na análise do mecanismo saber não somente a relação entre o θ2, que é esse aqui, ó, aqui está o θ2, ó, tá? E o gama, que a gente viu agora, como é que fazia o cálculo, mas também saber a relação entre o θ2 e o θ4, que é essa posição aqui, ó. Aqui é o θ4. Né? Por quê? Porque no estudo desses mecanismos, pessoal, vai ser importante a gente saber, puxa, se eu andei θ2 graus na manivela, quantos graus giraram a peça 4, que é a movida? Eu preciso saber essa relação. E se eu souber essa relação entre o θ2 e o θ4, eu tenho como saber toda a posição ocupada pela barra 4. Quando a barra 2 se deslocou 10 graus, eu sei qual que é a relação, o quanto se movimentou a peça 4. E assim por diante. E aí começa o nosso estudo. Para saber nessas posições, a gente pode determinar a posição de qualquer peça do mecanismo nesse movimento todo. Tá? Então, é aí que está jogado. Isso é importante, essa relação aí. Tá? E o MAB, então, na página 20, 21 e na página 22, ele tenta fazer uma relação entre esses ângulos aí. Tá? Então, ele começa fazendo aqui o estudo que a gente fez entre o θ2 e o ângulo de transmissão, e depois ele faz uma relação aqui, ó, entre o θ2 e o θ4, a partir desses ângulos aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. A partir desses ângulos aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. A partir desses ângulos aqui, ó. Do ângulo alfa e do ângulo beta, ó. Então, ó, ele relaciona o θ2 com esse ângulo beta e com esse ângulo alfa. 180 graus menos beta menos alfa dá o ângulo θ4. Então, novamente, ele faz uma relação ele usa a lei dos cossenos duas vezes, novamente, para essa posição agora Z, levando em conta o cálculo do alfa e do beta. Fechou? A gente calcula o Z, calcula o alfa e calcula o beta agora. Tá? E esse alfa e beta, então, se somados, eles me dão 180 graus menos alfa menos beta, me dá o ângulo θ4. Tá? Então, um outro ponto importante para fazer isso. Tá? E nesse resultado, então, ó, ele apresenta aqui o método e apresenta aqui, então, ó, como calcular, zoom precisa aqui, como calcular o alfa e como calcular o beta. Então, para cada posição ocupada lá, θ2, eu sei o valor de Z, ó, eu sei o valor de Z, sei o valor de R4, sei o valor de R3, sei o valor de Z e conheço também o R4. Então, o alfa é o cosseno inverso desse valor e o beta é o cosseno inverso desse valor aqui. Ó. Aí, então, 180 menos alfa mais beta me dá, então, o respectivo, então, ângulo θ4, que é o que eu preciso, então, na transmissão aqui, ó, θ4. Se eu sei o θ4 e sei o tamanho deste raio, vamos imaginar que aqui seja 10 centímetros. Se eu conheço 10 centímetros, eu posso calcular agora
as coordenadas x e y daquele ponto B lá em cima, ou de qualquer outro ponto. 10 centímetros vezes cosseno de o complemento aqui, então, ó, vezes esse ângulo aqui, o complemento de 184, me calcula o x e o seno calcula o y. Então, a partir daí eu posso calcular o x e y de cada posição em cada instante, tá? Tudo isso é uma salada de fruta matemática ali, é um cálculo atrás do outro. Fazer manualmente quase que impossível, né? A gente consegue fazer isso para uma, duas fases do mecanismo, mas quando forem muitas a gente não consegue fazer. E aí, então, tem que usar o Scilab, tem que usar o Excel, tem que usar algum recurso para poder fazer esses cálculos aí, tá? Então, vocês, então, tem aí como fazer, então, já, passando para vocês, tem como fazer, então, esse procedimento aí, tá? É claro que tem que cuidar que essa análise demanda um pouquinho de uma análise um pouco mais detalhada do engenheiro, porque a gente sabe que quando a gente calcula o cosseno, o arco cosseno, os valores que ele dá é mais ou menos, então a gente não sabe se é o valor mais ou menos, mas então aí se a gente fizer uma análise um pouco mais detalhada, a gente vai verificar qual que é o valor certo, se a gente usa o positivo ou o negativo, tá? E aí, o MAB, ele apresenta um exemplo, que é esse exemplo 2.1 aqui, ó. Tá lá na página 24, ó. Na página 24 do MAB, tem o exemplo 2.1, que é um exemplo que coloca aí as peças, ele coloca aqui, é esse mecanismo aqui, ó, tá? Ele coloca, então, aqui o tamanho das peças 1, 2, 3 e 4, tá? Ele coloca aí o tamanho das peças 1, 2, 3 e 4, e a partir, então, ó, dessas dimensões aqui em cima, vou dar um zoom, perdi aqui o meu, aqui agora, ó, a partir, então, do tamanho das peças 1, 2, 3 e 4, ó, o R1 é 7 polegadas, o R2, 3 polegadas, R3, 8, R4, 6 e para θ2 igual a 60 graus, encontre o ângulo de transmissão e o ângulo θ4. Então, aqui, ó, ele faz o cálculo para uma fase do movimento que é para θ2 igual a 60 graus. Vamos fazer o programinha, um programinha no Scilab, e aí eu faço o θ2 girar de 0 a 360 graus e calculo para todos eles a posição do ângulo de transmissão e o θ4. Beleza, tá aí o cálculo. Então, a partir, então, desses cálculos aqui, a gente pode calcular, então, a posição. Vejam que, nesse caso, nesse exemplo, o resultado que deu aqui, ó, deu 71 graus. Com aquelas dimensões que foram colocadas aqui, ó, θ2, 60 graus, e essas dimensões das barras, chegamos à conclusão que a posição ocupada pela peça R4, ou seja, o θ4, é 71 graus, tá? 71,79 graus. E aí, então, eu posso pegar o tamanho da barra, decompor ele em XY e achar as coordenadas desse ponto aqui, ó. Perdi o mouse aqui. Deste ponto aqui, ó. Aqui, ó. A gente pode calcular as coordenadas desse ponto aqui, ó. Então, também dá como fazer isso, então, a partir de agora, tá? Então, é só utilizar essa matemática aí para fazer essas observações aí de movimento que o mecanismo pode ter. Novamente, pessoal, é importante, na maior parte dos projetos, saber a trajetória da peça 2, que geralmente gira, e para cada ângulo θ2, saber, né, a posição ocupada pela peça 4. Tá? E aí, então, verificar se a função na qual se pretende utilizar o mecanismo satisfaz ou não. A gente nem entrou na síntese do mecanismo ainda, tá? Pessoal, nós estamos entrando na análise do mecanismo por enquanto, tá? Vamos só lembrar isso. Análise de um mecanismo
é nós entendermos, a partir das posições ocupadas por ele, quais são a partir das dimensões do mecanismo, encontrar qual que é velocidade, posição e aceleração. Numa síntese de mecanismo, que é o que a gente vai ver no final do nosso curso de mecanismos, né, a gente precisa de uma trajetória e, a partir dessa trajetória, nós precisamos definir qual o mecanismo que nós vamos utilizar. Por exemplo, eu quero que uma peça se desloque dessa posição e faça esse movimento aqui e venha até aqui. Então, eu tenho uma trajetória definida. Se eu vou usar o mecanismo 4 barras, qual deve ser o tamanho da peça 4? Né? Qual deve ser o tamanho da peça 3? Qual deve ser o tamanho da peça 2 e da peça 1? Né? Para que esse movimento que eu quero aqui, ó, aconteça. Então, isso é um problema de síntese de mecanismo. Eu parto do deslocamento ou da velocidade do mecanismo, ou até mesmo da aceleração, e defino aí, então, qual é o tamanho das peças R4, R3, R2 e R1 que o meu mecanismo vai ter. Tá? Então, é síntese. Ainda nós estamos aqui trabalhando com a análise. Isso é síntese de mecanismos, tá? E isso aqui que nós estamos fazendo aqui é análise de mecanismos. Duas coisas diferentes. A síntese permite definir o tamanho das peças, enquanto que na análise eu preciso das peças para saber qual que é o deslocamento, velocidade e aceleração. Bom, mas enfim, pessoal, isso então vai ser um elemento importante para vocês conhecerem e estudarem também mecanismo de 4 barras. Fechou? Alguma pergunta, alguma dúvida, vão me perguntando, tá? Enquanto que eu vou seguindo. Então, eu estou mostrando algumas coisas que são importantes sobre o mecanismo 4 barras. O que é importante também? Saber se o mecanismo de 4 barras vai operar de forma manivela, biela, né? Ou manivela dupla, ou biela dupla, tá? O que se chama manivela e biela, tá? No mecanismo, para nós justificar essa nomenclatura, vamos voltar no mecanismo do motor de combustão interna. O mecanismo do motor de combustão interna é um mecanismo assim. Aqui está o cilindro. Aqui está o cilindro. Os gases de combustão, eles empurram o pistão para baixo, e o pistão, então, faz movimentar essa peça. É uma peça que movimenta essa peça aqui. Num compressor de ar, vamos então imaginar agora um compressor de ar. Um compressor de ar movimenta essa peça e movimenta essa peça aqui e movimenta o pistão que comprime o ar. Vamos imaginar um pistão, então, o compressor. Como é que você chama essa peça aqui? Manivela. Essa peça aqui do compressor se chama manivela. Essa peça aqui, biela. E aqui, no caso do mecanismo cursor-biela, isso aqui é o cursor. No caso de um mecanismo de um motor ou de um compressor alternativo, as peças se chamam cursor, biela e manivela. Cursor, biela e manivela, tá? Então, no caso de um compressor, para nós situarmos a nossa nomenclatura, a manivela é a peça motora. Naquele eixo
da manivela está acoplado ao motor elétrico que faz a manivela girar, que movimenta a biela, que movimenta o cursor, tá? No mecanismo 4 barras, pessoal, a nomenclatura que a gente vai usar também é essa. Deve ser essa, preferencialmente deve ser essa. Lembrando que tem alguns erros de tradução aí, já vou falar do outro livro, que estão induzindo a uma sequência de nomes esquisitos, gente que não sei nem como é que, por que estão aí. Mas tudo bem, não vamos reclamar disso, ainda bem que tem um livro, tá? Mas assim, o que é um cursor, uma biela e uma manivela? No mecanismo 4 barras, vou apagar isso aqui. Num mecanismo 4 barras, manivela é a peça que gira completamente. Isso aqui é uma manivela. Ela gira completamente. Peça que oscila, ou se chama biela ou balancim. Tá? Então, na nomenclatura que a gente vai ter aqui, o nome mais correto é balancim. O balancim, ele fica oscilando, né? Em cima do motor tem lá o balancim que fica abrindo e fechando a válvula. Ele fica oscilando. Balancim, então, é o nome do sujeito que fica oscilando entre dois extremos, tá? Manivela é a peça que gira completamente, manivela, tá? Manivela gira completamente, tá? Então, aqui nós temos algumas formas que podem ocorrer nos mecanismos 4 barras, tá? Então, primeiro deles aqui, o item A. Dependendo da configuração, o sisteminha pode ser um mecanismo, dependendo do tamanho das peças, o mecanismo pode ter a peça 3 cruzada, tá? Eles fazem movimentos, né, cruzado. Então, vejam, essa configuração aqui, o mecanismo 4 barras está cruzado, ó, ele cruza uma das peças. A peça, no caso aqui, a peça estática, parada, tá? Então, é um mecanismo cruzado, dependendo da configuração das 4 barras, tá? Ok? Também, aqui na figura B, se as duas peças têm a mesma dimensão, tá? As duas, a peça 1 e a peça 3 também têm as mesmas dimensões, isso é importante, né? Aí, isso vai resultar em um mecanismo onde a manivela gira e dá uma volta completa aqui também na peça 4. Esse tipo de mecanismo, geralmente, ele era empregado nas antigas locomotivas, para não fazer o patinamento das rodas e para ter mais área de contato entre roda e trilho, o sisteminha, o pistão acionava uma roda e uma roda acionava a outra roda para fazer o tracionamento do sistema. Tá? Então, é um mecanismo 4 barras. Já esse mecanismo aqui, ó, o C, ele tem um arranjo no qual as duas peças, a peça 2 e a peça 4, podem dar voltas completas. Então, a gente geralmente chama esse tipo de sisteminha, quando ele dá uma volta completa, de manivela dupla. Tá? Ó, esse aqui, o primeiro, é um conjunto manivela, gira completamente, balancinho. Balancinho oscila. Esse aqui poderia ser também um caso de manivela dupla. Ou também, nesse caso aqui, ó, também manivela dupla, porque a peça 2 gira completamente e a peça 4 gira. Então, dá para se chamar que isso aqui é uma manivela e esse aqui também é uma manivela dupla. E o último mecanismo aqui, o D, pessoal, tá? Eu poderia substituir uma das barras se eu substituísse por uma trajetória circular de uma peça
sobre esse movimento sobre uma trajetória circular, basicamente, o raio de curvatura do movimento da peça 4 seria a peça 4. Ele é idêntico ao movimento lá dos primeiros mecanismos de 4 barras que a gente apresentou. Então, pode acontecer isso. Então, os mecanismos, de uma forma geral, eles podem operar como manivela, pode ser manivela cruzada, manivela balancim cruzado, manivela balancim, manivela dupla, né? E ainda pode ter casos até de balancim duplo, tá? Ok? E a identificação desses tipos de mecanismo está associada muito com algumas regrinhas. Primeira regrinha. Para evitar o travamento do mecanismo em algum ponto, nós temos que manter certas relações entre o comprimento das peças. Primeira é que a dimensão O2A, que é o R2, e a dimensão O4B, que é o R4, o O2A ou o O4B, o R4, tem que ser maior do que o R1. Primeira relação, R2 ou R4, ER4 tem que ser maior do que R1. Sai isso então. R2 tem que ser maior do que R1 e o R4 tem que ser maior do que o R1, para não ter travamento no mecanismo. Outra relação importante, que o R2 menos o R1 mais o R3 tem que ser maior do que o R4. Então, R2 menos R1 mais o R3, tudo isso tem que ser maior que R4 para não haver o travamento do sistema em algum ponto. Senão, os dois seriam manivelas duplas, né? Desculpe, balancim duplo. Balancim, fica balançando aqui os dois, ó, balancim. E a outra relação é essa aqui, ó, 4B, né? O R4 menos o R1 mais o R2 tem que ser maior do que o R3. Então, essas 4 relações têm que ser satisfeitas para que não haja travamento do mecanismo em algum ponto. Se houver travamento do mecanismo em algum ponto, quer dizer que possivelmente esse mecanismo 4 barras, funciona no sentido balancim. Ou seja, tanto a peça 2 como a peça 4 só oscilam entre dois extremos, entre esse extremo aqui e entre esse extremo aqui, se for o caso, não sei se é esse aqui. Tá? Se qualquer uma dessas relações aqui não for satisfeita, possivelmente peça 2 só oscila e peça 4 também só oscila. É uma condição, então, de travamento do mecanismo. Também, dessas últimas 2 relações aqui, ó, resultam algumas regrinhas no que tange ao estudo de mecanismos. Quais são essas regrinhas? Se nós olharmos num mecanismo 4 barras, nós temos 4 barras. Uma barra é a menor, a outra é a maior. E tem outras 2. Observem aqui nesse mecanismo que está aqui nesse desenho. Essa aqui é a peça menor e possivelmente a 3, ó, é a peça maior. A princípio dá para ver isso, né? O que tudo indica, essa é a peça menor, e possivelmente, eu acho que essa aqui é a peça maior. Visualmente, acho que é isso. Então, o que acontece? Menor e maior.
eu tenho a menor e a maior, e tenho as outras duas. Essa e essa são as outras duas. Então, a gente faz geralmente uma comparação entre a peça menor mais a maior, a soma das duas, e faz uma comparação com as outras duas, soma das outras duas. E vamos verificar se isso aqui é menor, se isso aí é maior ou se é igual. E em função desse maior, igual ou menor, tem algumas regrinhas. Ó. O mecanismo de 4 barras é muitas vezes denominado de manivela balancim. Essas regras são as regras de Grashof. Ele vai somar, ele vai verificar se o sistema funciona a partir de um sistema manivela balancim. Uma é a manivela, gira completamente, e o outro fica balançando, balançando entre dois extremos. Manivela dupla, se as duas peças dão voltas completas, ou balancim duplo, se as duas oscilam entre dois extremos. E aí surge, então, a lei de Grashof. A lei de Grashof, então, é uma maneira de determinar se o mecanismo irá operar como manivela balancim, manivela dupla ou balancim duplo. Só a partir da análise dos seus tamanhos. E para fazer essa análise, o Grashof, então, fez o seguinte, ó. Ele resolveu fazer a soma da maior e da menor peça. Ele soma a maior e a menor peça. Aqui, ó. E faz uma comparação com a soma das outras duas. Bom, vamos ver a primeira que vai ter aqui, ó. Vamos ler isso aqui juntos, então. A lei de Grashof estabelece que a soma dos comprimentos da maior e da menor peça, se for menor do que a soma dos comprimentos das outras duas, o mecanismo formará, primeiro, dois mecanismos tipo manivela balancim. Uma gira completamente e a outra oscila entre dois extremos. Dois mecanismos tipo manivela balancim diferentes quando a menor peça for a manivela e qualquer das peças adjacentes for a fixa. Vamos ver isso aí, ó. Essa aqui é a menor. Essa aqui é a maior. Nesse caso, tudo indica, ó, pode ver, essa aqui é as outras duas. Essa aqui, essa e essa são as outras duas. Observem que pela figura, não foi colocado as dimensões aqui, mas pela figura, se nós somarmos S mais P, que é a maior, vejam que a soma das outras duas é Q mais L. Q mais L. Observem, possivelmente pela figura, que S mais P é menor do que Q mais L. Acontece o que está sendo colocado aí, ó. A soma das duas peças é menor, a maior mais a menor, a soma é menor que as outras duas. Possivelmente acontece aqui. Então, primeiro caso, dois mecanismos tipo manivela balancim diferentes quando a menor peça for a manivela. Olhem aqui, ó. A menor peça é a manivela. A menor peça é a manivela. E qualquer das outras peças adjacentes, ó, a peça adjacente ou é essa ou é essa. Essa aqui é a peça oposta. A adjacente é essa, é o R1, o Q, ou o R3, o P. Foi fixa. Opa, essa é a menor, uma das peças adjacentes é a fixa. Está aqui ela fixa. Então, esse mecanismo
é um mecanismo manivela balancim. Essa aqui é a manivela e esse aqui é o balancim. Ou seja, uma pode dar voltas completas, manivela, e o balancim oscila entre dois extremos. Enquanto a manivela gira 360 graus a todo momento, o balancim se desloca entre esses dois extremos aqui que eu coloquei em vermelho. Então, manivela balancim. Quando a oposta, a adjacente, a menor, é a fixa. Tem um e tem dois. Um mecanismo manivela dupla, quando a menor peça for a fixa. Nós continuamos ainda. S, a maior, a menor essa aqui, a maior deve ser a P aqui, ó. S mais P, maior mais menor, ainda estamos é menor do que L mais Q. Resulta num mecanismo manivela dupla quando a peça menor for a fixa. Olhem aqui qual que é a peça menor. A peça menor é a fixa. Então, esse mecanismo é manivela dupla. As duas peças giram completamente, dão voltas completas, só que com arcos, com raios diferentes, é claro, né? Ok? E com velocidades também diferentes. Mas é uma manivela dupla. Terceiro caso. Ainda quando as duas a maior mais a menor for menor que as outras duas, pode resultar num balancim duplo quando a peça oposta à menor for a fixa. Então, ó, tá aqui a fixa. Vamos ver, essa aqui é a menor. Menor, 3. Então, 3 é menor e a 4 é a maior, possivelmente. Então, 3R3 mais R4, as outras duas, R2 mais R1. Continua sendo menor. Estamos nessa condição ainda aqui, ó. A maior mais a menor é menor que as outras duas. Mas, quando a peça oposta à menor é a fixa, está aqui a menor. A oposta à menor é a fixa. Resulta em balancim duplo. Ou seja, tanto a peça 2 só vai poder oscilar entre dois extremos, e a peça 4 também só vai poder oscilar entre dois extremos. Eu não posso dar uma volta completa da peça 2 e nem da peça 4. Então, são as leis de Grashof, quando a maior mais a menor for menor do que as outras duas. Se a soma dos comprimentos da maior e da menor for maior que a soma das outras duas, olha aqui, estou com o mosquito aqui, me incomodando aqui. Vamos ver aqui de novo. Essa aqui é a menor, essa é a menor. A maior é P. O que dá aqui ser agora? Eu acho que é assim, visualmente pelo desenho, S é mais P e a soma das outras duas, L mais Q. S mais P, pelo desenho, é maior do que L mais Q. Não tem nenhuma dimensão aí, mas deve ser. Se isso aqui é maior, somente resultarão balancins duplos. Então, a peça P vai ficar balançando, vai ficar oscilando entre dois extremos, e a peça Q também vai ficar oscilando entre dois extremos. Eu falo balançando, né? O termo balançando não existe, né, nessa prática aí, né? O balancinho, eu só falo balancinho, balançando para vocês associarem um com o outro, tá? Mas a peça P fica oscilando entre dois extremos. Balançando, balancinho, então, né? Então, resulta sempre vamos ter balancinhos duplos. Sempre nessa condição aqui haverá o travamento do mecanismo em alguma posição,
que permitirá somente, no caso, a oscilação das duas peças. Aqui também ocorre o travamento do mecanismo em alguma posição, só pode ocorrer, então, oscilação das peças. Aqui não ocorre travamento do mecanismo, tá? E aqui também não, né? Não ocorre travamento do mecanismo. Tá? Então, essa análise dá para se basear em cima disso também, tá? E quando a maior mais a menor for igual às outras duas, é tipo meio indefinido, né? Mas possivelmente podem resultar nesse tipo de mecanismo aqui, ou nesse aqui, tá? Como nos casos 1, 2 e 3 anteriores, né? Não acima, né? Anteriores, tá? Então, pode acontecer os 3 casos anteriores que foram apresentados anteriormente aí, tá? Então, a gente pode fazer, então, o estudo dos mecanismos, pessoal, a partir dessa análise dos tamanhos das peças R1, R2, R3 e R4. Então, isso é a lei de Grashof, tá? E esses termos, balancim e manivela, balancim duplo, manivela, são os termos mais corretos utilizados. Porque o Norton e o Shigley, e não sei mais quem, eles dão uns nomes tão esquisitos, pessoal. Eles dão /Grashof 1, /Grashof 2, que não tem nada a ver. Tá? Então, a gente precisa do Norton traduzido para o português para poder entender algumas coisas, mas não pensem que tudo é bom, né? Tem coisas que estão erradas até nos livros, pessoal, tá? E, então, eu sempre coloco em mecanismos da tradução do Norton 3 coisas que eu não concordo com ele. É ele chamar de peça de elo, mas no ENAD vai aparecer a definição de elo, pessoal. Na prova do ENAD vai aparecer o termo elo na prova, tá? E não usar esses termos manivela e balancim, porque o Norton usa outros termos aí que nem eu não me lembro mais. Agora não consigo achar agora os termos aí que ele usa, tá? Então, eu só coloco essas 2 observações aí, né, de que a gente tem que se preocupar com isso. No ENAD vai aparecer elo, não peça. O elo 2 tem o tamanho de tanto. E talvez até apareçam esses nomes que o Norton usa aí. Mas estão errados, pessoal. E para vocês verem que nem tudo é certo, né? Lá os caras que fazem a prova do ENAD estão usando os termos errados. Tá? Tem muita coisa errada, tá? Que a gente não queira tentar modificar essas coisas erradas, que a gente esquenta muito a cabeça, tá? Tem que só saber que está errado e procurar usar o termo certo, tá? Então, pessoal, essa é mais ou menos a teoria inicial que aborda esse conteúdo de mecanismo 4 barras. Na semana que vem, a gente vai abordar um pouquinho mais da parte de análise de movimentos, velocidades e acelerações desses mecanismos. Nós vamos selecionar uma peça A, B, C do mecanismo, A, B, né? E vamos ver qual que é a velocidade, qual que é a aceleração que ela tem ali, tá? E qual que é o movimento que ela executa naquele mecanismo, tá? Para definir, por exemplo, se aquela trajetória que eu quero para a peça é uma trajetória adequada ou não, tá? Mas isso na próxima aula. Na aula de hoje, eu gostaria que vocês agora fizessem o uso da lei de Grashof e identificassem se esse aqui é o exercício 1. Ele é formado por 4 peças, tá? E há 4 casos, 1, 2, 3 e 4, e cada caso tem peças com tamanhos diferentes. Então, vocês terão que somar a maior mais a menor, comparar com as outras duas. E fazer o desenho mais ou menos em escala, mais ou menos proporcional do mecanismo, e ver se a peça oposta é a fixa, ou se a peça adjacente é a fixa,
e assim por diante. E aí, definir se o mecanismo vai operar como manivela balancim, manivela dupla ou balancim duplo. Então, essa é a atividade para vocês fazerem, envolvendo isso, bem como deste exercício aqui e desse exercício aqui, ó. Tá? Ok? Nesses outros dois exercícios, pessoal, observem que já foi colocado aqui, ó, o movimento de um ponto P da peça 3, ó. Só para situar vocês, ó. No mecanismo, o tamanho da peça 3 é esse aqui, ó. É como se fosse uma linha reta entre as duas articulações, ó. Essa é o tamanho da peça 3, tá? Só que a peça 3, ela tem aqui, ela tem um formato triangular, né? Uma peça qualquer, tá? E veja que, em função dessas dimensões que eu estou colocando aqui em vermelho, ela tem esse ponto P lá na extremidade. Quando esse mecanismo se movimentar, quando o ar se movimentar, eu tenho que verificar se isso vai ser uma manivela dupla, ou manivela balancim, ou um balancim duplo. Aqui, possivelmente, já dá para tomar uma ideia do que vai ser. Então, esse ponto P, para você ter uma ideia, ele vai descrever exatamente essa trajetória aqui, ó, durante o movimento da peça 2. Observem que nessa trajetória, pessoal, partes da trajetória, ó, desse ponto aqui, ó, até mais ou menos esse, é uma linha reta, ó, mais ou menos. Então, de repente, nesse movimento dessa parte que é uma linha reta, a nossa máquina que tem esse mecanismo está executando uma função, cortando uma peça, riscando uma peça, tá? Ou, sei lá, empacotando alguma coisa. Ela tá, esse ponto, nesse movimento de uma linha reta, ele está executando uma função que eu preciso na minha máquina. E aí, a gente vai, então, nas aulas seguintes, ver como é que a gente faz o cálculo, então, desses pontos, dessa trajetória toda, em função do tamanho das peças R2, R3, R4 e da peça R1. Tá? Assim como o exercício 2, ó, o exercício 3 também é similar. Ó, aqui tem uma outra configuração e vejam que uma parte, por exemplo, da trajetória do ponto P é quase que uma linha reta, ó. Ou deve ser, talvez seja um erro meu aqui, ó. E é nesse momento que eu estou executando uma função para o meu equipamento, né? A suspensão de um veículo, ela tem que subir no formato de uma linha reta ou pode ser um formato curvo? Eu não sei também, né? Mas a gente, às vezes, tem coisas que é necessária na máquina. E aí, então, a gente estuda isso. Na aula que vem, eu vou falar para vocês, então, a gente vai entrar como se calculam essas posições, essas trajetórias, e também iniciar, então, o estudo da velocidade e da aceleração desses pontos. Porque se eu tenho uma massa acoplada aqui, ó, aqui eu tenho uma massa. Então, massa vezes a aceleração, falando aqui a grosso modo, né, ou inércia vezes aceleração, isso dá força, tá? Força, se eu preciso de força, eu preciso de torque. Se eu preciso de torque e rotação, eu preciso de potência. Aí eu tenho como calcular o mecanismo lá, qual que é a potência motora e potência e velocidade, né, para poder selecionar um motor elétrico, alguma coisa assim que vai executar esse movimento do mecanismo. Então, uma coisa liga-se à outra, digamos assim, de certa forma, tá? Então, essa apresentação de hoje, eu queria apresentar inicialmente isso, tá? E queria deixar, então, para vocês agora, para praticar, então,